o que é que Isaac fez? Semeou em tempo de seca e de crise. Diga para o seu irmão: Isaac semeou em tempo de seca e em tempo de crise. Olha aqui para mim. Isaac vai a gerar por causa da fome. Havia seca sobre a terra, não havia água, os ribeiros haviam secado. E quando Isaac habita da terra, a Bíblia diz: e semeou Isaac naquela terra. Ele chega plantando na terra. Eu já vi reportagem no Nordeste, em que as pessoas plantaram hectares de terras, plantaram muito. E o repórter lá entrevistando, e o trabalhador chorando e dizendo: perdi toda a plantação. Diz por quê? Porque a chuva não veio. Não tivemos condições para regar todas essas plantações. A plantação morreu. Isaac estava no lugar semelhante a isso: seca, sem chuva, sem ribeiro, sem água. Mas ele não estava preocupado com a situação da terra, com a crise e nem com a seca. Ele chega e diz: eu vou plantar. Eu imagino que alguém, o das dúvidas, poderia chegar e dizer: mas tu vai plantar, tu vai perder tua semente. Tu vai plantar semente, a terra é seca, não produz. Olha, a seca não está favorável para plantar, Isaac. Não tem noção do que está acontecendo, Isaac. É tempo de seca e é tempo de crise. Você vai plantar e a plantação não vai desenvolver, não vai nascer, não vai crescer, não vai produzir. Mas Isaac chega e ele semeia naquela terra. Precisamos entender a importância de semear, a importância de plantar. Aleluia, aleluia. O mal do ser humano é porque muitos estão querendo apenas colher. Colher, apenas colher. Alguém olha e diz: pastor Fernando, está fazendo o quê? O que você está fazendo, pastor Fernando? Estou capinando lote. Estou capinando lote. Capinando no sol quente desse, pastor Fernando? Rapaz, está perdendo tempo. Você está capinando esse terreno para quê, rapaz? Para plantar milho. Plantar milho? Rapaz, plantar milho dá trabalho demais, pastor Fernando. Rapaz, ainda mais um sol quente desse. Eu vou lhe falar uma coisa: essas terras onde tu está capinando aí, conheço há muito tempo. Muita gente já tentou aí, mas não produz. Está perdendo tempo. Aí passam uns dias depois, pastor Fernando está fazendo o quê? Plantando a semente. Plantando a semente? Rapaz, mas isso não vai dar resultado não, pastor Fernando. Rapaz, negócio de milho. Para que milho, rapaz? Tanta coisa boa para você fazer, aí plantar milho. Aí passam uns tempos, vai lá, pastor Fernando está fazendo o quê? Tem que limpar, aí depois vou colher. Então ele está limpando. Aí passam uns tempos, chega lá, está fazendo o quê, pastor Fernando? Estou colhendo. Está colhendo o quê? Milho. Está colhendo milho, pastor Fernando. Aí tem uns que ele é tão incrédulo, mas tão incrédulo que ele vai além disso. Ele não chega e diz: me arruma um saco de milho. Ele não chega. Ele quer, mas ele fica, sabe? Para quê? Não sei para que esse negócio, não sei para que esse negócio. Aí quando passa um dia, quando pensa que não, está lá pastor Fernando fazendo um curau, pamonha, milho cozido, curau de milho, pamonha, bolo de milho, milho cozido, milho assado. Eita, uau! Aí quando chega lá, diz: pastor Fernando, mas rapaz, que delícia esse curau, hein? Pastor Fernando, meu amigão. Pastor Fernando, milho, eu amo milho cozido, pastor Fernando. Milho assado é bom demais. Pamonha, pastor Fernando, me arruma umas pamonhas dessa, pastor Fernando. Quando tu estava lá plantando, eu estava até intercedendo por ti, orando por você, pastor Fernando. Que maravilha! Aí pastor Fernando, em toda a simplicidade, diz: vai lá, bem, vai lá, pega lá as sacolas lá para ela levar umas pamonhas, para ele levar uns milho, vai lá, pega lá, levar uns bolinhos de milho, vai lá. Porque o ser humano está muito acostumado somente a querer colher, e colher aquilo que não plantou.
plantou, mas eu quero ser profeta da parte de Deus para minha vida, para a tua vida nessa noite. Pega a semente que Deus te deu e planta a semente, e quando nascer, crescer e produzir, a colheita vai ser tão grande que você vai ter para você e para compartilhar com quem está em sua volta, para a glória do seu nome. Isaac semeou naquela terra. E o que nós devemos aprender com Isaac é semear, plantar. Ô bispo, o que é que aconteceu? Vamos ler Ageu 1, pastor Hinaldo, Ageu 1. Só para vocês verem um contraste. Ageu capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7. Vamos falar a respeito de um povo que estava debaixo de desobediência. Um povo que estava debaixo de desobediência. Pode ler, pastor. Semeias muito e recolheis pouco. Ó, segura. Semeias muito e colhe pouco. Prossegue. Comeis, porém não vos fartais. Ok. Bebeis, porém não vos saciais. Ok. Vestivos, porém ninguém se aquece. Ok. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Ok. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Ok. Preste atenção nisso aqui. Esse povo é um povo que o Senhor havia tirado do Egito. E disse: vai reconstruir a minha casa, a casa do Senhor. Sabe o que eles fizeram? Priorizaram suas próprias casas. Casa do Senhor em segundo plano. Você está entendendo? Primeiro minha casa, minha vida. Você está entendendo? Desse jeito, você está entendendo? Está entendendo? A casa do Senhor é segundo plano. Rejeitaram. Aí sabe o que o Senhor falou para eles? Vocês estão achando que está abafando, né? Colocando minhas coisas em segundo plano. Porém, vocês plantam muito e colhem pouco. Vocês comem que nem um devorador, mas nunca está satisfeito, não sacia a fome. Vocês bebem e não sacia a sede. Vocês se vestem com roupas até boas, mas não se aquecem. Você está entendendo? Vocês ganham muito, mas colocam no bolso furado. Tem, mas o devorador alastra tudo que vocês têm. É hora de vocês despertar e tornar para mim, para minha palavra, assim diz o Senhor. Quer prosperar? Quer ser abençoado? Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. Deus é prioridade, exclusividade na nossa. Irmão, a coisa é tão séria que é primeiro Deus, seu reino, sua justiça. Depois do Senhor vem família, não confunda as coisas, e depois de família vem a igreja. Está entendendo? Primeiro Deus, seu reino, as coisas de Deus, depois família, depois da família vem a igreja. Está entendendo? Agora tem gente que faz assim, olha aqui para mim, quem está me ouvindo diga amém. Tem gente que faz assim: primeiro meu emprego, se sobrar é Deus. Primeiro é o que eu tenho, se sobrar é Deus. Você está entendendo? Não é desse jeito. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Emprego passa, dinheiro acaba, as vestes acabam-se, mas Deus na nossa vida é para sempre. Nós dependemos dele para tudo na nossa vida, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isaac plantou. A Bíblia não fala como é que Isaac conseguiu regar toda aquela plantação. Toda. Mas ele plantou de uma forma tão extraordinária, que aí entra a segunda aprendizagem com Isaac. O que nós podemos aprender com Isaac? Isaac plantou. E o que nós podemos aprender com Isaac? Isaac colheu. E quanto que Isaac colheu? 100 medidas. Em algumas versões está escrito o cêntuplo, ou 100 vezes mais.
Ele colheu, e ele não colheu no outro ano, ele não colheu 2 anos depois, ele não colheu 3 anos depois. A Bíblia diz que ele colheu naquele mesmo ano. E o texto faz menção claramente, pastor Rinaldo, de frisar que ele colheu naquela mesma terra. Olha a escrita do texto, porque alguém poderia dizer: ele plantou, mas não foi na terra seca. Ele plantou, mas não foi nas proximidades de Gerar. Ele plantou, mas foi aonde tinha água com fartura, com muita grandeza, largueza. Não, ele plantou, ele semeou, e ele colheu naquela mesma terra, e ele colheu naquele mesmo ano, sem medidas. As bênçãos de Deus na vida de Isaac eram incontáveis. Plantou, semeou, e ele colheu sem medidas. Qual era a causa? O próprio texto diz, versículo 12: porque o Senhor o abençoava. Só semeia, só planta, só colhe quem é abençoado por Deus. Porque quem é abençoado por Deus é grato a Deus. É gratidão por tudo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Vamos entender. Já estou concluindo. Meu Deus. 2 Coríntios 9, versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Ok, então preste atenção aqui no que eu vou lhe dizer. Não se preocupe em pegar semente e plantar semente. Por que, bispo? Porque aquele que dá a semente, ele vai multiplicar a vossa sementeira. Não vai faltar. Tem gente que não prospera, não consegue vencer, não sai do lugar, porque está comendo a semente. Semente não se come, semente se planta. Você está entendendo? Imagina o camarada dizendo: eu vou plantar um pé de manga lá em casa. Cadê? Tu vai plantar com o quê? Com esse caroço aqui. Vai plantar? Vou. Minha pessoa não quer saber de uma coisa, eu vou comer esse caroço. Como é que vai nascer? Como é que vai ter? Como é que vai adquirir? Semente não se come, semente se planta. Aqui entra a questão financeira. Aqui entra a questão do amor. Porque tem gente, ninguém gosta de mim. E tu tem plantado a semente? Tem plantado a semente do amor? Porque a forma que nós tratamos as pessoas é a forma que nós seremos.